Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhores Secretários. De acordo com os dados do último orçamento da região, sobressaem os encargos com as parcerias público-privadas rodoviárias. Ora, só para 2023 está previsto um pagamento à Via Expresso de 54,5 milhões de euros. E à Via Litoral um valor de 21,8 milhões de euros. Ou seja, o Governo Regional terá encargos com estas duas empresas na ordem dos 76,3 milhões de euros. Isto é o equivalente a dizer que são 209 mil euros por dia. 209 mil euros por dia que os contribuintes da região vão pagar à Via Expresso e à Via Litoral. 209 mil euros por dia para manutenção, não é construção, como aqui já se falou na construção das estradas da Via Expresso e vias rápidas. Para manutenção. Ora, 209 mil euros por dia, parece que, além do asfalto, deve levar algumas pepitas de ouro. Porque para estes valores assim, só pode. Será que isto tem ouro no asfalto? Esta é ou não é uma forma dos madeirenses pagarem uma portagem para utilizarem a Via Rápida e a Via Expresso? É ou não é uma forma indireta de o Governo extorquir dinheiro por via quase de uma portagem artificial? E esta questão, este assunto, levanta-nos uma dúvida, que é, será que o Dr. Sérgio Marques, quando fez as afirmações sobre o favorecimento a grupos económicos, e aqui eu abro um parênteses para dizer que é claro que a Comissão de Inquérito, que tudo averiguou, já disse que chegou à conclusão que não houve qualquer favorecimento. Isso é o que já se concluiu desta Comissão. Mas a Comissão, o relatório da Comissão, porque no fundo consubstancia o relatório do PSD e do CDS, mas será que o Dr. Sérgio Marques estava a se basear nestes valores quando fez tais afirmações? Até porque, como é público, os acionistas da Via Expresso são, nomeadamente, a Tecnovia, o AFA, Construções Técnicas S.A. e Banco BPI. E aqui realça-se que, relativamente à Via Expresso, o AFA Vias é a empresa que detém a maior participação na Via Expresso, com 26%. 26%. Mas isto são apenas dúvidas que sobressaem desta questão. Mas, Sr. Presidente, relativamente ao Alcatrão, que já aqui se falou, e à potência que o Governo Regional tem para o Alcatrão e o asfalto, é importante lembrar que o Governo Regional que tem teimado em construir, em fazer construção e abrir estradas, nomeadamente estradas que são autênticos atentados ambientais, como, por exemplo, as estradas das Ginjas. E aqui eu recordo que a estrada das Ginjas, em 2020, custava 10 milhões de euros. Em 2021, custou 12 milhões de euros. Atualmente, já termino, Sr. Presidente, atualmente, em 2023, sem sair do papel, sem uma única obra, sem sair do papel, já vão nos 15 milhões de euros. Até quando é que isto vai parar, esta subida nos valores, sem nunca sair do papel? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários. Sr. Presidente, então significa que o Governo Regional irá gastar 15 milhões de euros para asfaltar 10 quilómetros de estrada na estrada das Ginjas. Relativamente à renegociação que aconteceu com a Via Expresso, houve uma renegociação, mas não se esqueça de dizer que houve corte de serviços. Isso também aconteceu, corte de serviços. Mas, Sr. Presidente, a minha questão vai noutro sentido agora, que diz respeito ao Piatrame. Vossa Excelência que elogiou o Piatrame na sua intervenção, eu devo lembrar que, relativamente ao zonamento e tarifário de Santa Cruz, continuam por ser alterados há anos. Em 2016, o Piatrame estava em discussão pública, o JPP apresentou propostas para que fosse alterada esse Piatrame e, até hoje, nada foi feito. E porquê que eu coloco esta questão? Porque em Santa Cruz existe um zonamento em que as pessoas
que vivem nas zonas altas, para se deslocar ao centro de Santa Cruz, pagam mais caro do que se tiverem ir até Machico ou Caniçal. Ou seja, o zonamento do tarifário e o tarifário de Santa Cruz está mal feito e já desde 2015 que o Governo Regional vem prometendo que vai alterar. Disseram primeiro que estava a decorrer o Piatrame e que ia ser substanciado no próprio plano essa correção. Até hoje nada foi feito. Neste momento, o que é que acontece? Até digo mais, Sr. Presidente. Em 2018 foi aprovado nesta Casa uma recomendação ao Governo para que se procedesse à alteração. Acontece, foi aprovado pela maioria com a abstenção do PSD. Até hoje, nada foi feito. A minha questão é muito simples. Até quando as pessoas de Santa Cruz vão pagar mais para vir do Moinho do Valente até ao centro da cidade, mais do que se fosse, por exemplo, até o Caniçal? Isto é um absurdo. E nós sabemos que a DRTT deveria ter tratado disto e ainda não o fez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Falar de acessibilidades terrestres cá na região é cada vez mais falar de congestionamento, principalmente na via R1, na via rápida e na via expresso, e com ele o aumento estrondoso dos níveis de poluição através do aumento de concentração de partículas e, em particular, nos túneis da região. E em relação a esta preocupação, eu relembro os sucessivos alertas do JPP denunciando a inexistência de um plano de segurança que, por exemplo, em que conste, por exemplo, as diretivas da União Europeia em relação aos túneis. Chegamos, inclusive, a apresentar nesta Casa um diploma para que fossem garantidos os serviços mínimos, os níveis de segurança mínimos para os túneis da região. Normalmente, como é costume, foi chumbado aqui pelos vossos deputados do PSD. Para complementar este diploma, nós apresentamos isto. Nós apresentamos dados científicos. Nós fizemos aquilo que o Governo devia ter feito e não fez. Pedimos a uma entidade certificada, científica, reconhecida, que nos dessem os dados científicos dos túneis da região. Pedimos esta análise independente para que não houvessem dúvidas sobre a qualidade do ar dentro dos túneis da região. E qual não foi a nossa surpresa quando este relatório indicava concentrações de monóxido de carbono, de dióxido de azoto, de matéria particulada acima dos valores limites legais considerados para a proteção da saúde humana. As partículas suspensas que estavam valores que excediam em 4 vezes, senhores secretários, 4 vezes o valor limite que deveria existir nos nossos túneis, e repito, 4 vezes. Relativamente aos valores de dióxido de azoto, o valor máximo excedeu em 8 vezes o valor limite horário. E hoje sabemos, depois da publicação destes dados, nós cedemos estes dados ao Governo, cedemos estes dados a todas as bancadas, na altura, a todas as bancadas deste Parlamento. Nenhuma medida foi tomada. Muitos dos túneis continuam sem extratores de fumo a funcionar e continuam a acumular poluição, principalmente em horas de ponta. E refiro-me especificamente, principalmente, à via expresso, mas não obstante também na via rápida. E isto, senhores secretários, é grave. E é particularmente grave numa região onde todos os anos aumentam a quantidade de carros a circular nas nossas vias. E quando ainda há pouco tempo foi anunciado que em apenas 3 meses apareceram 23 rentacars novas. Isto é grave. É expectável, de facto, que com este aumento dos carros, obviamente, os valores destes relatórios estejam cada vez mais abaixo ou muito acima dos valores registados efetivamente nos túneis da região. Portanto, é a altura, de facto, de resolver esta situação, de promover novamente estes estudos. E o mais grave neste momento é que continuamos há 17 anos a não adaptar à região a lei nacional que está em vigor desde 2006 no continente, que estabelece os requisitos mínimos de segurança para os túneis. E termino já, Sr. Presidente, dizendo que o JPP propôs esta medida foi chumbada, continuamos a aguardar há 17 anos, numa ilha onde muitas pessoas precisam de deslocar a pé ou de motociclo dentro dos túneis da região, obviamente a pé nos túneis urbanos,
numa região onde em 2021 morreram mais de 400 pessoas com doenças respiratórias, incluindo tumores malignos, e olho diretamente para a especialista na matéria. E, senhores secretários, eu peço que olhem com seriedade e responsabilidade para a saúde e para a segurança das pessoas e que nos respondam. Até quando é que irão manter esta situação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rafael Nunes, do JPP.